caso clássico de demanda suficiente para justificar a implantação de uma estrutura completa da Justiça Federal. A regra nesses locais é que a população recorra à chamada competência delegada e busque ajuda na esfera estadual. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães como funciona o instrumento e por que ele já não é regra no sul do país. Camaquã fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. A cidade de pouco mais de 60 mil habitantes não tem vara federal. Por isso, quem quer ingressar com uma ação contra o INSS, por exemplo, precisa se deslocar até a capital gaúcha ou procurar a Justiça Estadual. Mas se essa for a opção, haja paciência. Daí a defensoria liga para vocês em buscar o vará, tá bom? Vou lá, venho cá. Processos previdenciários e de execução fiscal são recebidos no Fórum do Município. Uma alternativa prevista em lei é a chamada competência delegada, que garante atendimento às pessoas que moram em cidades sem varas federais. E a demanda em Camaquã é grande. Ações previdenciárias. Mas qual o tema? Auxílio-doença, negados, administrativamente. Das 12 mil ações que tramitam no Fórum da cidade, cerca de 15% envolvem o INSS. São processos que ocupam bastante, não só juízes, como serventuários também. Né? Porque as pessoas têm necessidade, é quase como uma vara de família. São ações que têm efeito direto em cima das pessoas e que elas têm bastante pressa. Duas semanas a senhora passa aqui de novo, tá? Mas, nesses casos, mesmo com a dedicação e o interesse da Justiça Estadual, tem sido difícil garantir respostas rápidas. Em Camaquã, a busca por agilidade esbarra em um outro problema. Nós temos a dificuldade das perícias, que como a cidade é pequena, nenhum médico de Camaquã se dispõe a fazer. Mesmo que se dispusesse, às vezes a gente tem outras dificuldades, né? Em algumas especialidades tem 1 ou 2 médicos daquela área e aí geralmente aquele médico já atendeu aquela pessoa. Já foi o médico da parte, já acompanhou, inclusive muitas vezes tem atestados do próprio médico dentro do processo, então ele não poderia atuar como perito. E não é só isso. Analisar uma ação delegada requer também um preparo específico dos juízes estaduais. Não é matéria que, inclusive, nem no concurso para a magistratura estadual nós somos exigidos, não é? E tão logo cheguei na comarca, tive que me cercar de elementos, né? Bibliografia, etc., né? Para me dedicar também a essa matéria. Não é de hoje que a Justiça Federal reconhece e busca soluções para o problema. Foi com essa intenção que as unidades avançadas de atendimento foram criadas. O projeto começou aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, o estado conta com 11 unidades como esta, que fica em São Leopoldo, a 27 quilômetros de Porto Alegre. A medida fez com que, em 2 anos, 84,5% dos gaúchos tivessem acesso ao serviço. E a meta é ousada: ter uma sede da Justiça Federal a cada 50 quilômetros. Uma meta impossível de ser alcançada contando apenas com a estrutura formal da Justiça Federal. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, apenas 24 possuem vara da Justiça Federal. Com a OAA, que é uma espécie de justiça itinerante, nós podemos instalar através de resolução no tribunal. Uma vara federal já depende do processo legislativo, aprovação pelo Congresso Nacional. Então, a maneira que nós vimos foi, vamos instalar unidades itinerantes com pontos fixos de atendimento e assim prestar todo o atendimento da Justiça Federal nesses locais onde não há vara federal. A unidade avançada de atendimento em São Leopoldo começou a funcionar em maio deste ano e os resultados são animadores. Reduzir em média de 20 a 30 dias a tramitação das ações previdenciárias. Isso para o jurisdicionado, para o segurado, que depende do benefício, também é um ganho significativo, sem dúvida nenhuma, né? Dona Sônia Petrich Souza. Dona Sônia, que conseguiu dar entrada no pedido de aposentadoria por invalidez diretamente na Justiça Federal, já percebeu a diferença. Aqui, os ônibus passam perto, é mais fácil para a gente vir aqui. Lá é muito difícil. Como é que a gente vai para lá? É ruim, né? Daí para cá é melhor.